muitas vezes a gente faz o bem, nesse caso, por medo, né? Mas e aqueles que fazem o bem pensando num bom destino futuro? Né? É errado? Eu vou fazer o bem para ir para uma colônia, para um plano espiritual. Porque o bem tem que ser feito de forma desinteressada, né? E essa pergunta que Allan Kardec faz para os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, a questão 897. Allan Kardec diz: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará no progresso? E os benfeitores dizem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. E aí, Allan Kardec aprofunda. Contudo, ele pergunta, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então será um mal pensar isso? Aí eles dão uma resposta um pouquinho mais elaborada, né? Não, certamente que não, dizem os benfeitores espirituais. Mas aquele que faz o bem sem uma ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Olha só, né? Então, assim, é óbvio, como diz aqui, que temos que fazer o bem sem pensar em nada em troca, nenhum benefício, nem sequer preocupado para onde nós vamos, se iremos ser acolhidos por benfeitores, se vamos para colônias superiores. Mas aquele que age assim já está num grau de elevação maior do que aquele outro que, por mais que se esforce em fazer o bem, ele ainda precisa de uma motivação. Mas ainda assim é melhor isso do que aquele que nada faz, que são muitos de nós. Os benfeitores nos dizem que uma multidão ainda está como espíritos estacionários. Encarna, reencarna, e pouco movimento faz de bem ao próximo, que consequentemente reflete em bem para nós, né? No nosso grau evolutivo, a gente ainda precisa de um estímulo, né? Muitos dizem assim, eu trabalho com o que eu gosto, mas recebe um salário, óbvio, nós precisamos disso. Mas a gente vê também nos livros espíritas sobre o bônus hora. Olha só, né? É um pagamento no plano espiritual, o bônus hora. Que é o quê? A gente pega o bônus horas naquela atividade que a gente mais ama fazer, mais gosta, que a gente se dedica a fazer. Então a gente vai ver nos livros ali, nos mais diversos, que aquele que vai trabalhando, vai acumulando bônus hora e depois ele consegue ir lá pagar por um ingresso num teatro e tantas outras coisas que tem no plano espiritual. Mas muitos outros que trabalham lá nem sequer recebem isso, eles já não necessitam. Aqueles espíritos já mais evoluídos, eles não precisam desse estímulo do bônus hora. Eles têm lá, acumulam ou não, mas eles já aprenderam a trabalhar e a servir por amor. E aí a gente fica imaginando, né? E um espírito desse, quando reencarna e vem para a Terra, ele tem esse exemplo. Ele se destaca da multidão, em que sempre está servindo, pensando no outro, porque ele já inseriu em si mesmo esse modo alegre de servir, de não pensar em si próprio de forma egoística. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.